essas duas irmãs receberam Jesus na casa delas, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não te importas? Eu vejo ela falando assim, não sei como é que você vê, né? O Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E não bastando, né, ela falar isso, ela finaliza: manda ela vir me ajudar. Gente, tem várias aplicações maravilhosas, tem livros maravilhosos, mas eu quero trazer essa aplicação aqui hoje. O Senhor trouxe ao meu coração, desde algumas madrugadas, que Marta era uma mulher abençoadíssima. Marta tinha uma casa que ela podia hospedar pessoas, e eu pensava sobre isso. Poucas mulheres, poucas pessoas têm uma casa que pode hospedar. Tem uma casa, né? Hoje as casas, né, são mais compactas, os apartamentos. Poucas casas conseguem hospedar alguém. Eu, por exemplo, eu tenho um espaço, mas eu não conseguiria hospedar alguém na minha casa. Então essa mulher, ela era uma mulher cheia de bênçãos, era uma mulher abençoada. Essa mulher, ela tinha alimentos, tinha comida na casa dela, ela preparava ali algo, talvez um banquete, né? Mas era uma mulher que nesse momento aqui, ela estava criticando. Ela estava reclamando de barriga cheia. Ela tinha uma casa. Ela, né, estava ali cuidando dos afazeres, talvez uma mulher muito organizada, e parabéns. Irmã, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma mulher tão prendada, tão abençoada, gosta de cuidar da sua casa 24 horas, né, Camila? Irmã, deixa a outra irmã sossegada. Sabe, às vezes a gente quer pegar no pé da outra, porque você tinha que fazer assim, né? A casa tem que ser assim, você tem que levar roupa desse jeito, você tem que, né? E às vezes a gente, porque isso aqui, o que aconteceu com Marta aqui? Ela se achou. Ela escolheu, né? Ela estava fazendo, Jesus vai lá e fala para ela: opa, quem escolheu a melhor parte não foi você não, né? Mais à frente, eu não terminei de ler, mais à frente, depois que ela reclama e fala: manda essa menina vir me ajudar, Jesus. Jesus fala: ó, a melhor parte, quem escolheu, foi Maria, porque Maria ficou lá, né, ouvindo a palavra, ouvindo Jesus. E eu não estou aqui fazendo apologia para as mulheres que não, né, mas tem mulheres que são muito ativas, que estão ali o tempo todo, faz tal, mas elas são tão boas, que criticam. E aí, meninas, às vezes, dentro do que você foi abençoado, dentro do que Deus está fazendo de bom na sua vida, muitas vezes não é você, eu vou falar você, mas não é você. Nós perdemos porque nós começamos a criticar. Ao invés de desfrutar, ao invés de ter um prazer, de estar sendo tão abençoada, né? E eu estou aqui diante de mulheres que são mulheres abençoadas. E quando a gente fala de mulher abençoada, de mulher grata, eu citei a casa da Marta, mas às vezes, você é uma mulher rica que hoje, de saúde, riquíssima de saúde, que você não precisa todos os dias tomar uma insulina, tomar um Tapazol, tomar, né, um remédio para tireoide. E aí, olha, às vezes a outra lá postou, né, algo lá no Instagram, mas a outra, eu seria feliz se eu tivesse a vida, né, dessa pessoa. Então, mulheres, nós precisamos olhar para o que Deus já fez. E eu quero que você leve para várias áreas, né? Você que é casada, você que tem filhos. Quantas mulheres sonham em ser mãe? Eu passei por isso. E você é mãe. Então nós precisamos tirar os olhos do que tenta roubar a nossa gratidão. Amém? E Marta, ela não se contenta. Ela quer ir lá cutucar, né,
Às vezes a gente faz isso. Nós queremos impor uma forma de ser, né? Nós queremos criar um perfil que a mulher tem que ser assim, você tem que ser assim. E aí nós muitas vezes, até enquanto mulheres, né, deixamos outras mulheres se sentirem mal, porque você está fora do padrão. Imagina nessa época aqui, então, que as mulheres, né, trabalhavam mesmo, pegavam água e, né? Eu imagino o escândalo. Sozinha, só Marta ali. Então, se contente com a graça que o Senhor tem te dado. Não vamos criar. Às vezes nós criamos um padrão e nós queremos que a outra mulher se comporte exatamente dessa maneira. Amém? Seja grata pelo que o Senhor fez. Pelo que o Senhor está fazendo. E não pense que você só vai ser feliz, só vai ser grata quando tal coisa acontecer. E aí, Marta é essa mulher crítica. Uma mulher abençoada, porém, uma mulher que não estava desfrutando, naquele momento, das bênçãos que ela tinha. E se talvez no seu coração, em algum momento, passou isso, que você possa hoje falar, Deus, se existe uma mulher crítica em mim, eu rejeito, eu não aceito. Amém? Se existe um espírito de superioridade, que eu me acho, porque eu tenho algumas qualidades, né? Eu já falei, eu queria ter essa qualidade de estar repreendido, Senhor, depois vem, mas querer limpar tudo, querer, né? Pior que eu queria um pouquinho mais, só Jesus, eu precisava de uma dosinha a mais. Mas eu amo, sabe, cuidar das minhas coisas, fazer, mas no meu tempo, Maria, mais quedada. Ó, desculpa, gente. E aí, meninas, eu me lembrei de uma outra mulher também crítica. Uma outra mulher abençoada, abençoadíssima, porém crítica. Essa mulher é Miriam, a irmã de Moisés. E essa aqui é uma crítica perigosa. Eu até coloquei aqui. Miriam foi uma mulher, eu vou ler, Êxodo 15, 12, 15, 21. Miriam lhe respondia, cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Miriam, quando a gente lembra de Miriam, a gente lembra do cântico de Miriam, vocês lembram? Quando o povo de Israel, né, conseguiu atravessar ali o mar, chegou do outro lado, Miriam toca, né, o pandeiro. Então Miriam era o quê, gente? Uma adoradora. Miriam era crente, né? Ia para a igreja todos os domingos. Porém, um espírito de crítica nasceu no coração de Miriam. Miriam foi liberta. Atravessou o Mar Vermelho, Deus levantou uma pessoa ali para estar direcionando, para estar abençoando, Deus mandava provisão, porém em um determinado momento Miriam fala assim, Miriam e Arão, está em Números 12, do 1 ao 2, estou lendo na NVI. Miriam e Arão começaram a criticar, está escrito dessa maneira, criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Olha que coisa pesada que Miriam falou. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Ele também não pode falar através de nós? Olha só, meninas. Miriam, uma mulher que recebeu um cântico de adoração. Uma mulher que, abençoada. Ela faz uma adoração. Se você pegar o capítulo que fala sobre o cântico de Miriam, gigantesco. E ela deixa esse espírito de crítica entrar no coração dela. E além dela falar assim, Deus pode usar a gente também. Podia. Tenho certeza, como Deus usava Arão aqui, né, usava Moisés de uma maneira, Arão de outra maneira. Ele também não pode falar através de nós? E o capítulo e o versículo finaliza assim.
Coloca aí, Lu, para nós. Números 12, o 2. Números 12. Olha só, meninos. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por nós? O Senhor ouviu isso. O Senhor sonda o nosso coração. Isso é algo extraordinário. E nós cantamos isso. Porém, algumas sementes de ingratidão, e às vezes nós comentamos ou pensamos, mesmo que a gente não comente. E eu não me refiro agora só em relação a uma autoridade, mas pessoas que nós convivemos. Eu posso fazer melhor. Eu sou melhor. Mais uma vez, um espírito de superioridade. Vocês percebem isso? Eu posso fazer melhor com meu marido. Às vezes tem mulher que quer concorrer com o marido. E o marido foi colocado ali, né? Para estar trazendo essa cobertura para a gente. Glória a Deus por isso. E aí, a gente precisa ter esse cuidado com esse espírito de concorrência, de competição, porque ele tira a gratidão do nosso coração. Deus faz. Deus está abençoando. Mas nós queremos mais. Eu quero igual o outro. Eu quero igual o dela. Deus, por que eu também não tenho? Por que comigo é diferente? Eu também não podia ter? Vocês estão recebendo o espírito de vocês? E o espírito de crítica, de murmuração, vem de reclamação. Ah, não é só Moisés. Por que a irmã Genilda tem? Eu também não podia ter? Por que ela é melhor do que eu? Às vezes a gente não verbaliza, mas às vezes o nosso coração grita. Porém, nós já somos tão abençoadas. E eu quero que você faça esse exercício. Pode ser nesse caderninho. De você colocar, sabe, durante todo o mês. Colocar algo que você... Porque se você for sentar agora, você não vai conseguir lembrar. Mas durante todo o mês de dezembro, separa uma folha, um verso, e coloca os motivos que você é abençoada. Faça isso, nós vamos lembrar disso lá no grupo. São milhares, eu tenho certeza. Mas aquele que você não foi, ainda não foi, ou que talvez não vai ser para você. Tem algumas coisas que não é para mim. Aí nós perdemos o foco de toda aquela bênção, de tudo que o Senhor fez. E queremos algo que não é para a gente. Não era para Miriam. Mas ela se achou, né, boa demais. E teve uma consequência trágica, né? Ficou leprosa. E aí, meninas, eu vou trazer a última mulher que o Senhor ministrou ao meu coração. Estão recebendo? Glória a Deus. Essa mulher é Penina. Quem não sabe quem é Penina? Vocês vão conhecer. 1 Samuel 1. Um nome diferente, né? Penina. Primeira Samuel 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, de Tou, de Zufi,
efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Graças a Deus que a gente não vive nessa época, né? Uma se chamava Ana. Ana é a mãe de Samuel, aquela que orou, que queria muito ter um filho. Essa é Ana. E a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Que mulher abençoada. Há 13 anos atrás, eu ia olhar, que mulher abençoada. Quantas são abençoadas aqui porque tem filhos? Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção desta a Penina. Penina recebia? Penina recebia o que era devido ali. Sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Todos os anos, Penina irritava Ana. E hoje à tarde, mais no finalzinho da tarde, o Senhor trouxe essa clareza sobre Penina. Mais uma mulher abençoada. Mais uma mulher que deveria viver uma gratidão, porque ela era abençoada com filhos, ela era abençoada com alimentos, ela recebia o que era devido. Porém, a outra tinha mais. A outra tinha mais. O meu era o suficiente. Ana nem comia. Mas a outra tinha mais. O que eu estou querendo dizer essa noite toda, meninas? Nós precisamos parar de sofrer, porque nós vemos a vida da outra. Você é abençoada, mas a vida da outra te causa tristeza. E muitas vezes nós não conseguimos desfrutar, não conseguimos ser gratas pelo que o Senhor tem feito conosco. E o Senhor falava hoje, quem era Ana? Quem era Penina? Penina, ela provocava. No primeiro momento, eu pensava em Penina como essa mulher que olhava para outra assim, eu tenho, você não tem. Olha só, meu sapato, minha roupa. Eu posso. Olha a minha casa. Sabe? Pisava. Deus abençoou aquela mulher. Deu filhos para aquela mulher. E ela jogava aquilo na cara da que não tinha. E esse é um outro espírito que não pode chegar no nosso coração. Mais uma vez, de superioridade. Porém, era um espírito de superioridade que tentava disfarçar um espírito de inferioridade. Porque ela se sentia inferior. Então ela precisava, de alguma maneira,
fazer a outra se sentir mal. E às vezes a mulher chega, né, toda maravilhosa. Vem aqui, Aninha, põe o seu. Toda linda. Ana, você tá linda. Só que se eu elogiar a Ana, eu posso estar... Ai, ela nem me elogiou, né? Nem falou que eu estava bonita. Isso, mulheres, tem um poder. Porque às vezes, quando eu olho e falo assim, ah, ela não pintou a unha, tá tudo perfeito. Kelly, não pintou a unha, Kelly. A gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes, eu quero trazer, não tem filho, mas porque eu me senti inferior. E eu preciso fazer alguma coisa para que ela se sinta inferior. Meninas, tem que machucar, tem que pisar, né? Meninas, isso é um demônio que às vezes quer, que nós não aceitamos, quer roubar a gratidão de muitas mulheres. Eu vou falar de mulher. Né? Não tem coragem de falar. Que cabelo mais lindo! Porque se eu falar que o cabelo dela tá lindo, os meus cachos. Olha lá, gente, dá uma olhada para esses cachos dela. E é poderoso demais. Quando você fala, quando você elogia. É poderoso demais. Porque é uma graça que vem sobre você. E as mulheres precisam ter uma graça de fazer a outra mulher se sentir superior. É uma graça. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Se nós estamos sendo roubadas, sabe, meninas, com espírito de inferioridade. Eu não consegui comprar uma roupa nova. Não consegui, sabe? Se você conseguiu, glória a Deus. Mas nós precisamos lutar contra esse espírito que quer disfarçar, fazer a gente se sentir melhor, mas porque na verdade nós estamos nos sentindo mal. Penina era crítica, isso aqui o Senhor me deu agora à tardezinha. Eu estava terminando de tomar banho e eu fui correndo, anotei. Penina era crítica, porque ela não conseguia olhar para ela, para o que ela tinha. Ela desejava o que Ana tinha. E aí você deseja a vida do outro e o outro é amargurado. Eu queria a vida da Ana. Que inveja. Ana tem porção dobrada. Penina não tinha noção do que Ana vivia. Da angústia. Talvez depressão. Tem alguns estudos. Uma mulher angustiada. E às vezes a gente deseja a vida da outra e você não sabe como é aquela mulher quando ela deita a cabeça no travesseiro. Tão poderosa, tão porção dupla, tão mulher maravilha. Mas, sabe, para ela aquilo ali não valia nada. Porque ela queria filhos. Ela queria o que a outra tinha em abundância. Então, mulher, seja grata. Seja grata, cuidado com o desejo no coração de desejar a vida do outro, de desejar a vida da outra, de ser feliz somente se eu tiver a vida que a outra tem. E hoje a internet, as redes sociais são assim uma ferramenta para fazer a gente, né, se sentir mal. Uma ferramenta. Mas a outra, né, eu vi a Angélica, cadê a Angélica? Falando aqui, foi um ano maravilhoso, né? A Angélica esteve Fernando de Noronha, né? Viagens maravilhosas. Mas eu já falei por diversas vezes aqui. Já convivo com mulheres que têm tudo. Certa vez uma mulher falou para mim, pastor, eu tenho tudo. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas eu não tenho força para levantar da cama.
Então, ela trouxe aqui, expressou, né, alegria, foi um ano maravilhoso, que eu estou só trazendo um exemplo, né? Às vezes você pensou assim, foi um ano maravilhoso, ela viajou, né? Mas ela sabe por que o ano foi maravilhoso. Então, eu não estou falando de bens, não estou falando de dinheiro, que às vezes você pode chegar ao final do ano com muito dinheiro e triste, não se sentindo realizada. Então vamos ser gratas pelo que o Senhor nos deu, pela porção que o Senhor nos deu, pela medida que o Senhor tem nos dado. Amém? Glória a Deus. E aí, meninas, para finalizar, eu quero falar da gente agora, né? Mulheres gratas. Amém? Somos nós. E eu me lembro de uma aqui, que está lá em Lucas 7, 38, 39. Na NVI, que eu estou lendo também. E se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher, uma pecadora. Maria, outra Maria, em uma ocasião, né, nessa ocasião que Jesus estava ali em um jantar, ela se ajoelha, deita ali a ponto de, né, poder derramar perfume e secar com o cabelo. Algo precioso. Isso aqui que essa mulher fez é uma das maiores formas de gratidão. Quando a gente lê a palavra, nós vemos essa atitude de derramar um perfume, de fazer algo na prática, não só de boca, não só, né, que é muito fácil a gente postar várias coisas ali no Instagram, colocar vários bannerzinhos falando que nós somos gratas, mas às vezes a nossa atitude está longe da nossa fala. Às vezes nós cantamos canções maravilhosas de gratidão. Hoje nós cantamos canções maravilhosas. Mas a nossa atitude pode estar desalinhada. Não é o seu caso. Amém? Nós precisamos fazer com que as nossas ações, com que o meu dia a dia condiza com essa gratidão que eu tenho pelo Senhor. Maria, ela chama a atenção. Ela chama a atenção dos olhares que estão ali. A atitude dela fez com que pessoas falassem. Vão ter pessoas que vão criticar a sua atitude de gratidão? Vai ter. Mas se está escrito aqui, na palavra, foi porque ela impactou pessoas que estavam ali em volta. Se está escrito, foi porque alguém olhou e falou assim: meu Deus, como eu quero, Senhor, poder ser uma mulher tão desprendida e demonstrar a minha gratidão diante de pessoas, diante da minha casa. E isso, meninas, fala de uma postura. Às vezes, a nossa murmuração, às vezes a nossa ação dentro da nossa casa, às vezes algo que a gente faz, a gente, ao invés de levar a vela, ao invés de levar a luz para as pessoas da nossa casa, a gente apaga.